Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília e hoje é quinta-feira, 20 não, já é 30 já estamos no fim do mês, no último dia do mês. Hoje é 30 de abril de 2020 e hoje a gente vai continuar aquele assunto que nós começamos na semana passada, na questão do princípio antrópico e o argumento cosmológico. E agora que eu estou vendo que tem um erro no slide, eu coloquei parte um, mas nós já estamos na segunda parte, na parte 2, tá? Hoje a gente vai ver a segunda parte desse assunto, que é, a gente viu na semana passada, o argumento antrópico. Hoje nós vamos ver o argumento cosmológico, não é princípio cosmológico, tá? Hoje a gente vai ver o argumento cosmológico, é um pouquinho diferente. Inclusive, eu vou até começar com essa diferenciação, tá? Apenas eu fiz antes disso, a indicação de livro que eu tinha para fazer para vocês hoje é aquele livro de evolução do Mark Heidler, eu não sei muito bem como é que é a pronúncia dele, Mark Heidler. E eu fiz um post aqui no Instagram, então vocês podem ver lá, eu coloquei a capa dele todinha, porque eu só tenho ele eletrônico, eu não tenho ele em papel. Né? E aí esse livro, eu fiz o post lá com a capa dele, é a terceira edição, que está em português, chamado Evolução. Tá? É a terceira edição da capa preta, você encontra ele, eu acho que você consegue adquirir ele, dá para se achar em sebos também, mas ele é bem mais recente, tá? Essa edição, se não me engano, parece que é a edição mais recente que tem. E é um livro muito bom, tá? É um livro muito bom. A indicação que eu tenho para hoje é justamente desse livro que, em termos de língua portuguesa, é o melhor livro que nós temos sobre o assunto de evolução, sobre evolução. Tá? Então, tudo que você quiser saber sobre a questão de evolução, como é que ocorre e tudo mais, ele faz um apanhado muito bom. Tá? É um livro muito bom. Inclusive, até o Tiago Garros, da BC2, a, ele tem formação na área de biologia, ele até comentou lá no post lá que foi um dos livros que ele trabalhou na época da graduação dele em biologia. Foi esse e foi um outro que ele citou, mas eu não conheço o outro. Tá? Então, por isso que eu não vou nem mencionar qual que é o outro, que eu não sei se ele tá se esse outro está em português, eu não li, eu não conheço, mas esse outro, inclusive, a gente já tem uma recomendação externa, né, vamos dizer assim, do Tiago Garros com relação a esse livro Evolução, do Mark Ridley. Tá, então é o livro que eu queria fazer a indicação hoje, é um livro um pouco mais nessa área de ciência. Na quinta-feira eu tento trazer um livro um pouco mais científico, tá? E, bom, o que eu quero fazer já adentrando no assunto de hoje, antes de começar a entrar no argumento cosmológico, que é o nosso tema de hoje, apenas diferenciar o argumento cosmológico do princípio cosmológico, tá? Eu nem coloquei isso no slides, mas como eu fiz essa confusão, e foi a confusão por minha conta e risco, vamos dizer assim, na questão da nomenclatura, o que é o princípio cosmológico? Tá? Talvez alguém pode até perguntar, e por que eu não estou falando de princípio cosmológico? Princípio cosmológico é um princípio que nós temos dentro da cosmologia, em que ele vai tratar mais ou menos o seguinte: o universo tem algumas bases, tem alguns fundamentos e tudo mais, mas em linhas gerais, o universo ele é homogêneo e isotrópico em, na sua totalidade. O que significa que o universo é homogêneo e isotrópico? Em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte: o universo ele é praticamente tem a mesma aparência, ou seja, tem mais ou menos a mesma distribuição de matéria, vamos colocar assim, né, ou a distribuição de conteúdo que ele tem em todas as direções, isso em larga escala. O que é larga escala? Larga escala é só para distâncias acima de 100 megaparsec. Quanto que é 100 megaparsec? Vamos arredondar as contas, acima de 300 milhões de anos-luz de distância. Tá? Um arredondamento aí de quanto para facilitar aí. Acima de 300 milhões de anos-luz de distância é larga escala que a gente considera no universo. Tá? Por exemplo, em larga escala, o universo está se expandindo. Tá? Ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras, ou se você olhar para nós aqui, as galáxias estão se afastando de nós. Isso é larga escala, porque em escala menor, por exemplo, a 2,5 milhões de anos-luz de distância,
A gente tem a galáxia de Andrômeda que está se aproximando da gente, tá? Então isso é para larga escala. Então, para larga escala, o universo ele é praticamente igual, tem a sua distribuição de matéria, a sua aparência mais ou menos igual para todos os lados, tá? Isso é o que significa homogeneidade e isotopia. Tá? E uma outra consequência disso é que o universo não tem centro. É um pouquinho meio estranho a gente falar isso, mas o universo não tem centro, ele não tem um ponto central, ou onde ele começou, ou onde o universo explodiu, teve o Big Bang e tudo mais. Não tem, simplesmente não tem. Então o universo não tem centro algum, ele não tem nenhum ponto, vamos dizer assim, privilegiado, tá? Ou preferencial, como a gente chama na física, tá? Então, o princípio antrópico, estamos citando as coisas, princípio cosmológico quer dizer justamente isso, é por onde tem a base, ou tem os fundamentos da isotopia e da homogeneidade do universo, tá? É isso que significa princípio cosmológico. Deixa eu só configurar aqui. Tá, beleza. Certinho. Então, essa é a parte do princípio cosmológico. O argumento cosmológico é o que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Justamente isso que a gente vai trabalhar hoje. E se você estiver assistindo isso pelo YouTube, tem um link lá que eu deixei os slides. Você vai estar vendo aí os slides pelo YouTube, mas tem os slides onde você pode baixar. Só entrar na minha link aqui na minha bio aqui no Instagram, vai ter um link lá e lá você tem acesso a um botão chamado Slides, onde tem os slides todos dos mais recentes, né, os slides que eu estou fazendo mais recentemente, estou colocando justamente em ordem cronológica. Tá? Então lá você vai ter esses slides que eu coloquei lá. Na verdade, esses slides é mais algumas anotações que eu coloco e deixo já disponibilizado. Tá? Inclusive, na discussão de hoje, no trabalho que nós estamos fazendo hoje, eu puxei praticamente todos os rascunhos, os comentários que eu coloquei no slide, daquele livro que eu estou utilizando como base, o Apologética Contemporânea, do William Lane Craig. Tá? Estou utilizando aquele livro. E um outro livro que é referência em discussão de ciência e fé, é referência. A referência é aquele livro Dicionário de Fé Cristã, Dicionário de Ciência e Fé. Eu acho que eu estou misturando o nome dos livros aqui. Porque é tanto livro, a gente acaba misturando. Dicionário de Cristianismo e Ciência. Dicionário de Cristianismo e Ciência. Essa é a obra, vamos dizer assim, de referência que nós temos em português, tá? Pela editora Thomas Nelson Brasil, em parceria com a gente, com a BC2, tá? É a obra de referência que nós temos para trabalhar com tudo que é ciência e fé cristã, tá? Por isso que tem cristianismo e tudo mais. Então eu estou utilizando basicamente esses dois livros, Apologética Contemporânea do Craig e esse dicionário, tá? São as duas principais referências que eu estou utilizando aqui. Só que aqui, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar só uma pincelada em um slide no que a gente já viu na semana passada, né? No princípio, no princípio antrópico, estou começando já a misturar as palavras. No princípio antrópico, é ele que tem princípio. Tá? Eu vou dar só uma pincelada rápida, que a gente já viu na semana passada, e depois entrar no argumento cosmológico. E claro, aqui novamente é bastante panorâmico e tudo, não dá para a gente entrar aqui no tempo que a gente tem, a gente entrar em detalhes e desmanchar tudo isso dessa parte do argumento cosmológico. Tá? Por isso que eu deixei novamente, no slide já tem, o webinário que vai ter, o webinário Apologética no dia 18 de julho, mês 7. Tá? 18 de julho, a gente vai ter um webinário lá no canal Teodidatas. Eu deixei o link direitinho, inclusive, do primeiro vídeo que o professor Carlos Xavier gravou. Tá? Então tá lá, tem um canal dele. No dia 18 de julho vai ter um webinário, vai ser o dia todinho com muito conteúdo só sobre apologética e vai se utilizar bastante esse livro do William Lane Craig. Tá? Então eu não vou nem adentrar em muitos detalhes aqui, até por causa da questão do tempo, mas nesse dia do webinário vai ter muito detalhe, vai ter bastante discussão, vamos dizer assim, que
desses pontos que merece a gente acabar parando, porque eu só vou passar aqui de uma forma bem panorâmica, tá? Claro que, se vocês tiverem perguntas, vocês que estão assistindo online, se tiver pergunta, pode deixar pergunta aí, ou nos comentários do vídeo e tudo mais. Não tem problema nenhum, tá? As perguntas podem ser colocadas. Se eu não souber, eu vou perguntar para quem sabe e depois eu trago a resposta se eu não souber agora, tá? Então, fica o convite no dia 18 de julho, vai ter esse webinário sobre apologética, tá? Bom, então o que a gente viu na semana passada, tá? Na quinta-feira da semana passada. Na quinta-feira da semana passada, a gente viu sobre princípio antrópico. O que é princípio antrópico? De forma bastante geral, e a gente trabalhou inclusive com aquele artigo do Polkhorn, tá? Inclusive na semana passada, tem os slides que eu deixei lá, tem um link do artigo também, tá? Que vocês podem baixar. Aliás, lá dentro do Drive eu acho que eu deixei até o artigo, tá? Já tá o artigo lá em PDF lá, então é só você entrar lá e você pode baixar o artigo, ler o artigo e tudo, tá? Então, em linhas gerais, em apenas um slide, resumindo tudo, princípio eutópico diz o seguinte: a ideia central dele é a de que o caráter específico da necessidade normatizada teve de assumir uma forma muito particular para que o aparecimento de seres humanos, especificamente seres humanos, viesse a se tornar possível dentro dos limites da história cósmica. Em outras palavras, traduzindo para o português, o princípio antrópico pode dizer o seguinte: olha, dentro da história do universo, dentro da história cósmica, dentro da história vamos dizer assim, desses quase 14 bilhões de anos, desses quase 14 bilhões de anos que nós temos de história do universo de forma geral, tem uma necessidade e também tem alguns parâmetros, a gente até comentou sobre isso na semana passada, tem parâmetros, tem condições de contorno e tudo mais, para que tudo isso dentro da história cósmica fosse, vamos dizer assim, fechado ou necessitado do aparecimento ou do surgimento dos seres humanos como nós, e nós estamos aqui dentro. Aí eu falei na semana passada, inclusive, sobre a questão do princípio antrópico forte, fraco, acabei citando alguns desses casos que o Polkhorn cita, tá? Então lá dentro tem tudo isso, tá? Na semana passada, que é o que a gente comentou. E hoje, o que a gente vai falar hoje? Hoje eu vou retomar novamente aí um panorama geral para a gente trabalhar com argumento cosmológico. O que é isso? O que é o argumento cosmológico? Inclusive eu deixei até no slide. Parte do pressuposto de que algo existe, tem a existência de alguma coisa. E, com base nesse algo existente, chega-se à existência de uma causa primeira ou razão suficiente do cosmos. Porque o cosmos existe, o universo existe. Em outras palavras, é o seguinte: se existe alguma coisa, a gente consegue voltar no meio da existência ou antes dessa existência até a uma primeira causa. E aí, como a gente vai trabalhar hoje, não dá para voltar no meio dessa história, dessas coisas existentes, de forma infinita. Ou seja, eu volto, volto, infinitamente vou voltando. Não tem como. Inclusive, a gente vai até comentar sobre isso. As raízes desse argumento cosmológico está lá em Platão, Aristóteles, Al-Ghazali, que é o que a gente vai ser um dos que a gente vai citar hoje, Ibn Rushd, Maimônides, Anselmo, que é um dos pais da igreja, Tomás de Aquino, a gente vai citar um pouco sobre ele hoje, Erígena, Descartes, Spinoza, Berkeley, Locke e Leibniz, que é o outro que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje também. Tá? Então, as raízes não é de hoje, não é do século XX, é bastante antiga, tá? A questão desse argumento cosmológico. Inclusive, só um parênteses, o texto ou o artigo que está lá no Dicionário de Cristianismo e Ciência, lá daquele livro, do nosso dicionário, quem escreveu o texto sobre argumento cosmológico foi justamente William Craig, tá? Que é o mesmo do livro. Então eu estou praticamente só utilizando para hoje o texto ou os argumentos do Craig. Tá? O Craig dispensa apresentação, né? É praticamente um dos maiores filósofos e um dos maiores apologetas vivos
dentro do cristianismo que nós temos hoje em dia. Tá? Então ele é um dos grandes. Se vocês pegarem no YouTube aí as belas, as belas palestras, né? Nem palestras, aquilo é praticamente uma aula, onde ele tem debate com diversos ateus sobre a existência de Deus, sobre um monte de coisas. O cara ele simplesmente arrebenta, ele é muito bom. Tá? Ele não é bom, não, ele é muito bom. Tá? Então o Craig ele é excelente. Então assim, você pode pegar tudo que é tipo de material dele, porque a parte filosófica que ele trabalha e ainda mais a parte de filosofia cristã é demais. É um cara muito bom mesmo. Tá? E assim, não é tão complicado. Por exemplo, esse livro que eu estou trabalhando, que é o Apologética Contemporânea, é um livro assim que dá para você sentar e dá para entender tranquilamente. Não é nada muito técnico, nada muito complicado. Eu não vou dizer que é um livro de você pegar, sentar e ler de uma vez, também não precisa abusar, né? Mas é um livro muito bom para você poder pegar e lendo aos poucos, podendo absorver. Ele tem uma didática muito boa, tá? Bom, então, quais são os tipos básicos ou, vamos dizer assim, as classificações que a gente pode colocar dentro do argumento cosmológico? Basicamente, parece que tem outros tipos também, mas eu selecionei justamente esses três que o Craig separa. A gente tem três tipos, vamos dizer assim, de argumento cosmológico. Não é princípio, tá? Princípio é aquele negócio lá da cosmologia, lá que o universo não tem centro e é tudo praticamente a mesma coisa, tá? Então, os três tipos são, o primeiro deles, o argumento cosmológico Kalam, para uma primeira causa do início do universo. A gente vai ver isso direitinho. Isso são termos que o Craig coloca, tá? Inclusive ele vai, o Craig lá no dicionário e aqui também nesse livro Apologética Contemporânea, ele acaba abrindo ainda mais a discussão para essa questão do que é a primeira causa e tudo mais, tá? Mas isso aqui eu não vou trabalhar, só vou trabalhar o argumento de forma bem geral. Tá? Então, o argumento cosmológico Kalam para uma primeira causa do início do universo, esse é um tipo. Argumento cosmológico tomista, de Tomás de Aquino, para uma sustentação do fundamento da existência do mundo. E ele também o Craig também vai desmanchar essa parte todinha da questão de Tomás de Aquino, porque vai puxar lá das 5 vias de Tomás de Aquino. Bom, então voltando então ao que eu estava comentando, são 3 tipos básicos sobre a questão do argumento cosmológico, tá? Como a gente estava mencionando. Eu mencionei no vídeo anterior, que vocês podem ver aí no Stories aí, tá? Mas amanhã vai estar dentro do YouTube normalzinho, tá? Sem nenhum corte, sem nada. O argumento cosmológico Kalam para uma primeira causa do início do universo, que a gente já mencionou, e o argumento cosmológico tomista para uma sustentação do fundamento da existência do mundo. Tá? Esse aí, o Craig ele puxa para mencionar, para comentar sobre essa questão do argumento cosmológico tomista, lá daquele livro, lá dos trabalhos de Tomás de Aquino, tá? Lá das 5 vias de Tomás de Aquino, que a gente já conhece, lá do livro Suma Teológica, do primeiro volume. Tá? Lá naquele volume lá, Tomás de Aquino ele vai desmanchar bastante sobre essa questão das 5 vias. Tá? Então esse é o argumento cosmológico tomista para a sustentação do mundo, para a sustentação do fundamento da existência do mundo. Tá? Esse é o segundo tipo básico do argumento cosmológico. O terceiro tipo básico é o argumento cosmológico leibniziano, ou para uma razão suficiente do porquê existe qualquer coisa. Tá? Esse aqui é do Leibniz, tá? É um pouquinho mais recente, é do século XVIII praticamente, tá? E a gente vai acabar passando um pouquinho por cima sobre isso, tá? E aqui eu não vou, como eu mencionei, eu não vou adentrar nas questões filosóficas e tudo mais. Eu quero ser um pouquinho mais prático, trazer um pouquinho mais de algumas questões um pouquinho mais práticas, tá? A gente não tem condição aqui de trabalhar toda a parte, vamos dizer assim, filosófica e por aí vai, tá? Bom, então, passando bem rapidamente em cada um desses 3 tipos básicos, o primeiro deles seria o argumento cosmológico Kalam. O que é isso? O que diz o argumento cosmológico Kalam? Ele diz mais ou menos o seguinte, parafraseando Al-Ghazali, o Craig acaba citando isso e eu puxei lá do livro Apologética Contemporânea. Todo ente que tem
um começo tem uma causa. Ora, o mundo é um ente que teve começo. Logo, ele possui uma causa para ter começado a existir. Então, vamos dizer assim, bastante simples a gente entender onde é que quer chegar a coisa. Tá? Então, em linhas gerais, seria o seguinte, olha, toda coisa que existe e toda coisa que, vamos dizer assim, tem um começo para a sua existência, ela tem uma causa. O mundo é uma coisa existente que teve começo. Teve algum momento que o mundo não era mundo, o mundo não existia. Então, o mundo, como algo existente, ele tem um começo, e aí pela primeira parte, ou seja, toda coisa que tem um começo tem uma causa, então o mundo que tem um começo e ele é existente, ele possui uma causa para ele começar a existir, para existir até hoje. Basicamente, assim, parafraseando, seria mais ou menos isso o argumento de Kalam. Tá? Foi feito praticamente no século XI, no início do século XII, tá? Por Al-Ghazali. E o fundamento, vamos dizer assim, a parte de você prestar bastante atenção nessa questão do argumento do Kalam. Voltando então, na questão do argumento cosmológico Kalam, tá? O ponto que eu quero destacar dele, o ponto que você precisa prestar bastante atenção com relação a ele, é o seguinte, é na questão justamente dos eventos infinitos. O que é isso? É de você poder voltar à existência das coisas, que volta para uma causa, que volta para uma causa, que volta para outra, e isso tem uma regressão infinita, vamos colocar assim. Tá? E é justamente isso que o argumento tenta, vamos dizer assim, encerrar de uma vez. E isso ele vai encerrar, só que aí a gente vai fazer para a gente poder ter uma ideia geral, a gente vai combinar nesse pensamento aqui no argumento cosmológico de forma geral com os outros tipos, porque vai chegar um certo momento no retrocesso que vai ter que ter uma vamos dizer assim, vai ter uma parada completa. Porque o que ele está falando aqui basicamente é que todo ente que tem um começo tem uma causa. E aí tem por isso que tem aquela discussão, qual que quem deu Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? Aí é que tá, a gente começa com essas discussões e tudo mais para querer saber a existência de Deus, voltar para a existência de Deus, por aí vai. Dentro do texto do Craig, esse argumento cosmológico está justamente sobre a questão da existência de Deus. Não tem como a gente colocar Deus no meio dessa jogada, porque Deus não tem um começo. Deus não tem uma existência, vamos dizer assim, igual à existência do universo. Porque quando a gente diz que algo existe, um ente que tem uma existência, é porque ele tem alguma coisa do tipo espacial, temporal, material, que seja. E Deus não tem esse tipo de existência. Então a gente é até meio contraditório a gente falar isso, mas Deus não existe nesse sentido de ter uma existência igual ao universo tem uma existência, as estrelas, as galáxias têm uma existência, porque elas têm uma constituição, elas têm alguma coisa meio material, temporal, espacial e por aí vai. Deus não tem esse tipo de existência. Tá? Então Deus não existe, Deus ele é. Tanto que a gente pega agora lá naquele texto lá de Êxodo, capítulo 14, quando está ali no meio ali Moisés, e no meio daquela guerra toda com o faraó, saindo do Egito e tudo mais. Aí Moisés perguntou, tá, mas qual é o nome que eu tenho que vamos dizer assim, me referir na hora de falar com os israelitas? Tá, eu vou falar lá que tem alguém que está mandando, uma divindade está me mandando aqui, qual é o nome dessa divindade? Qual é o nome desse Deus? Aí o próprio Deus responde, fala, você chega lá e fala para eles que é o tetagrama, né, Yahweh, né? Chega lá para eles e fala, o eu sou me enviou para vocês. Mas quem é Deus? Deus é eu sou. Deus é. Em outras palavras, vamos colocar assim em português, o eu sou me mandou aqui para tirar vocês aqui. Então Deus não tem uma existência, Deus é. Deus não existe, ele é. Entendeu? Então é bastante diferente na hora que a gente vai falar que o universo existe ou as coisas existem, tá?
porque essas coisas realmente existem. Mas Deus não existe. Deus é. É completamente diferente. E no argumento Kalam, ele está falando justamente desse ente ou dessa coisa que tem uma existência, porque esse ente, para ele ter começado e tudo mais, ele existe. Então Deus está fora dessa jogada, não tem como colocar Deus no meio disso aqui, ou seja, não tem como a gente regredir quem criou Deus e quem criou Deus e voltar isso infinitamente. Tá? Então a gente consegue voltar, e aí eu já estou fazendo aplicações e tudo mais aqui dentro desse contexto geral, eu já estou puxando essas aplicações, a gente volta que a primeira causa, ou quem causou a existência, e aí eu digo existência de forma geral, é o próprio Deus que não tem uma existência, ele é. Tá? Então isso seria, em linhas gerais, a questão do argumento cosmológico Kalam, não de Kalam, tá? O argumento cosmológico Kalam. Tá? O argumento cosmológico tomista, tá? Você vai encontrar isso lá nas 5 vias, eu acabei não anotando, mas você vai encontrar lá nas 5 vias da Suma Teológica, no volume 1 dela, inclusive tem em português, eu tenho ela eletrônica, mas ela é uma edição verde. A edição que eu tenho ela é bilíngue, tem em latim e tem em português, tá? É complicado você ler a Suma Teológica, tá? Não é assim, ele tem aquela forma escolástica, que é o que que a época de Tomás de Aquino estava, que era naquele estilo assim, ao escolasticismo e tudo mais. E a estrutura dela é mais ou menos o seguinte, ó, ela coloca umas perguntas, coloca algumas afirmações contrárias e dá uma resposta contrária e desenvolve cada uma dessas, da questão e das afirmações contrárias. Tá? É um negocinho assim meio complicadinho de você ler. Eu só li uma vez, apenas ler para saber da existência dessas coisas e tudo mais. É em português, obviamente, mas você pode aprender e até praticar um pouquinho de latim ali. Parece que são 12 ou 14 volumes, eu não lembro agora, que é a Suma Teológica completa, não lembro agora quantos volumes são. Eu só consegui ler a primeira, tá? Eu quero ler todas, mas é complicada, é bastante complicada, não é nada fácil. Mas tá lá, depois você pode... não é um livro de você pegar e ler por ler igual você dá na literatura. Tá? Eu tinha outros propósitos quando eu li o livro todinho de capa a capa. Tá? Mas é meio puxadinho. E lá você vai encontrar no primeiro volume as 5 vias, que é o que nós conhecemos das 5 vias de Tomás de Aquino. Lá, nesse primeiro volume ele vai falar de muitas coisas, por exemplo, algumas questões interessantes sobre a questão da existência de Deus, sobre a questão da trindade e por aí vai. É um assunto bem interessante, tá? Tomás de Aquino a gente consegue aproveitar bastante coisa dele, tá? E lá vai ter essas 5 vias, mas eu fiz igual o Craig, que tomou apenas 3 vias para falar sobre o argumento cosmológico tomista, tá? Em linhas gerais, seria o seguinte, a primeira via vai falar da questão do motor imóvel como primeiro, ou seja, como o primeiro motor imóvel, a primeira coisa ou a primeira causa para tudo isso. E eu coloquei lá entre parênteses Deus, ou seja, Deus é esse primeiro motor imóvel, tá? A segunda via vai dizer sobre a causa primeira para a causação existente no mundo. Em outras palavras, qual foi a primeira causa que causou a existência de tudo? Claro, Tomás de Aquino é antes do século XV, acho que Tomás de Aquino acho que é século XIV, XV por ali, de 1200, 1300 por ali, século XIV por ali. É claro que ele não tinha ideia de universo, ideia de cosmologia, essas coisas todas que a gente tem apenas 100 anos, praticamente, que a gente tem ideia do que é o universo e tudo mais. Então, quando a gente está falando de mundo, aliás, quando ele está falando de mundo, está falando da existência de forma geral. Está falando de todo o mundo físico de forma geral. Tá? Então, na segunda via, vai falar justamente sobre a questão da causa primeira da existência de todas as coisas. Tá? Da existência do universo físico ou da coisa física em si. E a terceira via, ele vai falar que justamente você tem a primeira via, que é do motor imóvel, a questão da causa primeira, e aí a terceira via vai ser o seguinte, olha, tem um ente necessário e absoluto para ter todas essas outras coisas. Tá? É mais ou menos uma cadeia. E aí tem as outras vias, mas a gente só vai utilizar
justamente essas três vias, tá? E esse ente necessário absoluto, lá dentro da discussão que o Craig vai fazer, que Tomás de Aquino também vai fazer, a gente vai ver que esse ente, ele não pode estar, vamos dizer... Voltando então do que a gente estava falando, se você está acompanhando, já tem 2 outros vídeos nos stories aí, é a mesma reunião, tá? Não estou acrescentando nenhuma reunião a mais, é a mesma reunião ainda. Voltando então, a gente falou da questão da primeira via, que é do motor do imóvel, a segunda via, que é a causa primeira para a causa da existência do mundo, e a terceira via, que é com relação ao ente necessário absoluto. E aí Tomás de Aquino vai comentar sobre isso, o Craig também vai acabar comentando sobre isso, que essa questão do ente, e ele vai definir, vai ter essa separação toda, esse ente necessário e absoluto, que vai fazer todas essas causa primeira, motor imóvel e tudo mais, a gente observa que ele não está, ou ele não é constituinte do mundo. Numa linguagem, vamos colocar na nossa linguagem, vamos colocar uma linguagem mais física, mais cosmológica, né? Esse ente, ele é necessário para fazer essa causa primeira, tá? Porque precisa de alguém para ser esse motor imóvel, para fazer essa primeira ação para a existência de todas as coisas. E esse ente, ele não existe dentro da existência posterior à causa. Ou seja, ele não vai ser autocausado, vamos colocar assim, tá? Não. Esse ente, ele está fora das coisas que ele vai causar. Ou seja, está fora da existência. Na nossa palavreada, está fora do universo. Se ele está fora do universo, ele está fora da existência de todas as coisas, porque ele é a causa da existência de todas as coisas. Então, se ele é a causa da existência de todas as coisas e todas as coisas existem, e aqui eu estou falando de todas as coisas no sentido material, temporal e espacial, então esse ente necessário, absoluto, ele não existe no sentido de existe igual aos outros. Bom, então, voltando então nessa questão do ente necessário absoluto, esse ente então, dentro dessa discussão toda, ele é, no nosso palavreado aqui de cosmologia, de universo e tudo mais, ele não existe no sentido de existe todas as outras coisas, ou seja, ele não tem uma existência, ele não é temporal, ele não é material e ele não ocupa um espaço, ou ele é espacial. Porque todas essas coisas, toda a existência dessas coisas, elas são do tipo de uma existência, vamos dizer assim, que tem materialidade e que tem uma causa para tudo isso. Tá? Tem uma causa primeira para tudo isso. Então, todas as coisas que vai ter causa ou que sofreram essa causa e o efeito é a existência do mundo, e aí eu estou colocando aqui do universo de forma geral, é do tipo material, do tipo espacial e do tipo temporal. Esse ente necessário absoluto, ele não é uma existência, porque ele está antes da causa, ele é o causador, ou é ele que causa todas essas coisas, então ele não é a existência em si, e se ele não é uma existência em si, ele não tem a mesma composição das coisas que existem. Então ele não é nem temporal, nem espacial e nem material. E ele está fora da existência, porque é ele que vai causar a existência. Entendeu? Então, em linhas gerais, essas três vias que a gente está vendo do argumento cosmológico de Tomás de Aquino vai tratar mais ou menos disso. Tá? Então, claro, não está nesses detalhes todos que eu estou mencionando para vocês aqui, né, porque eu já estou fazendo aplicações, já estou puxando mais detalhes do que o Craig e o Tomás de Aquino faz. Tá? Então, em linhas gerais, seria isso. Eu tenho a existência de todas as coisas e eu tenho uma causa primeira para a existência de todas as coisas e eu tenho um ente necessário absoluto para causar a existência de todas as coisas. E esse ente, ele não é temporal, espacial e material. E ele não existe no sentido como... Bom, voltando então, o que a gente estava comentando é que na terceira via, esse ente necessário e absoluto, como a gente estava comentando, em linhas gerais, ou nas nossas palavras, vamos dizer assim, nas nossas palavras de física atual, de cosmologia e tudo mais, esse ente necessário e absoluto, ele está, em linhas gerais, fora do universo, ele não é temporal,
não é material, não é espacial, não ocupa um espaço, e ele não existe no sentido de existência como das outras coisas, porque ele está fora dessa existência toda e ele é o que vai causar a existência de todas as coisas, em outras linhas, tá? Então esse é o argumento cosmológico tomista e a gente está trabalhando apenas com as 3 primeiras vias, tá? Tem mais outras 2 vias de Tomás de Aquino. Continuando então, o último ponto que eu deixei preparado aqui é o argumento cosmológico leibniziano, ou o argumento cosmológico de Leibniz, tá? Leibniz, vocês devem ter ouvido falar dele em algum momento na matemática, lá no ensino médio, tá? Leibniz, ou para quem já começou na faculdade, ou está começando na faculdade, já deve ter visto notação de Leibniz, notação de Newton e tudo mais. Pois é, Leibniz é justamente esse cara lá do século XVIII, 1700 e pouco, tá? E em linhas gerais, a gente pode resumir o argumento cosmológico de Leibniz em uma pergunta. Seria mais ou menos o seguinte: por que existe alguma coisa em vez do nada? Por que existem as coisas e simplesmente não existe o nada? Não seria, entre aspas, mais fácil existir o nada do que existir alguma coisa? Então, a grosso modo, seria isso. A existência, ou qual é o motivo de existir alguma coisa, ao invés do nada, tá? E aí esse argumento cosmológico de Leibniz vai falar sobre a questão da razão da existência do universo. Essa razão para se ter alguma coisa ao invés de ter o nada está fora do universo, tá? Ou seja, está fora da existência de tudo. Eu acabei adiantando um pouco, vamos dizer assim, como consequência lá em aplicação lá no argumento cosmológico tomista, justamente alguns pontos que vai ter aqui em Leibniz, né? Ou seja, a existência de todas as coisas, ela tem, vamos dizer assim, um ponto material, ou tem uma existência material e tem uma existência espacial, ou seja, ocupa um determinado espaço, e tem uma existência também material, espacial e temporal. Dentro do argumento cosmológico de Leibniz, a razão para a existência de todas essas coisas tem que estar fora da existência de tudo. Então vai justamente naquela conclusão que eu estava colocando por minha conta e risco lá de Tomás de Aquino, né? Que eu já estou fechando o ciclo para esse argumento cosmológico de forma geral. Os 3 que a gente viu, o Kalam, o de Leibniz e o de Tomás de Aquino, tá? Então a razão para se ter algo ao invés do nada está fora do algo. Ou seja, a razão, ou quem, ou o ente, como a gente estava chamando lá em Tomás de Aquino, ele está fora do universo. Tá? Ele está justamente, a sua existência está externa. Bom, aí a gente está falando de alguma coisa que está interna e externa, né? Mas é porque não faz muito sentido da gente falar de existência ou da gente falar de coisas temporais, materiais, espaciais que estão fora do universo, tá? Ou seja, tudo que é material, temporal, espacial está dentro do universo. Então, por isso que dentro da cosmologia não faz sentido a gente falar o que foi antes do Big Bang, o que está fora do universo, o que tem depois do universo. Simplesmente não faz sentido a gente falar isso do ponto de vista material, porque não tem nada material fora do universo. Não faz sentido a gente falar de alguma coisa antes do universo, porque não tem antes do universo. Tá? Simplesmente não existe antes do universo. Não faz sentido a gente falar de algum lugar fora do universo, porque não tem lugar fora do universo. Tá? Tudo que é lugar existe, vamos colocar assim, dentro do universo. E aí o argumento cosmológico de Leibniz vai jogar justamente para a existência ou motivo da existência de todas as coisas, a motivação, a causa primeira para a existência de todas as coisas está justamente fora do universo. Porque esse alguém ou alguma coisa fora do universo é alguém ou alguma coisa que não é material, não é temporal e não é espacial ou ocupa um espaço, tá? E aí
vamos finalizando de uma forma geral, essa causa primeira e tudo mais dentro da nossa fé cristã é o que nós chamamos de um Deus trino. E aí eu já estou amarrando também com uma consequência também, vamos colocar assim, lá da teologia natural que a gente está vendo nas terças-feiras. Tá? A gente está trabalhando toda terça-feira o Ajuste Fino do Universo, que é um livro do Alistair McGrath, e que a gente está também comentando sobre a questão da teologia natural, ou do Criador de todas essas coisas. Inclusive, na terça-feira agora e na terça-feira passada, a gente comentou um pouquinho sobre a questão do deísmo, dedidado deísmo, aonde diz, dentro do deísmo, que Deus criou todas as coisas, colocou as coisas em ajuste, deu capacidade para as leis físicas e para a natureza e tudo mais viver, existir, deu corda e tchau, deixou a coisa rolar. Tá? Ele não faz uma inferência dentro dessa criação. Depois a gente viu também a questão do teísmo, o teditatu, aonde Deus criou todas as coisas, mas ele ainda continua sustentando a sua criação. E o trinitarianismo, que é a soma dos dois anteriores, ou seja, Deus criou todas as coisas, continua sustentando todas as coisas e ainda se revela de forma especial e de forma geral para o ser humano dentro da existência do universo. De forma geral, através das leis físicas, da razão, da questão da ordem da natureza, e de forma especial, claro que eu estou fazendo um resumo gigantesco aqui, e de forma especial para a questão no ser humano, através da sua palavra, onde ele tem uma relação pessoal com o ser humano. E aí a gente puxa todas as características de Deus, seja do deísmo, teísmo ou do trinitarianismo, quando a gente puxa as características desse Criador de todas as coisas, a gente vai ver que esse Criador de todas as coisas tem exatamente essas características, por exemplo, do argumento cosmológico de Leibniz. Esse Deus ele não é uma existência em si, ou seja, ele não faz parte da existência. Tá? Ele não é uma composição material de alguma coisa. Ou como alguns irmãos, eu já tive algumas discussões com alguns irmãos, onde eles tentam colocar que Deus tem um tipo de energia, ou ele tem um tipo de energia que a ciência não descobriu. De onde é que eles tiram isso? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia e tudo mais. E aí lá no versículo 3, lá de Gênesis, vai dizer, haja luz e houve luz. Né? E nesse houve luz, a gente tem a luz no universo, porque na cabeça desses irmãos, a luz só foi criada de forma, o luminar só foi criado apenas no quarto dia, então do primeiro ao quarto dia, quem iluminava a criação era o próprio Deus. Então Deus tinha algum tipo de luz primordial, ou luz fundamental, e aí ele poderia irradiar o universo todo nessa criação, que ele criou essa luz, e essa luz irradiava dele, enquanto ele ia criar lá no quarto dia o sol, a lua, para poder ser os luminares da criação. Isso não faz o menor sentido na hora que a gente estuda, por exemplo, o argumento cosmológico. E aí eu estou falando do argumento cosmológico de forma geral. Por que não faz sentido? Porque Deus não faz parte da natureza. Deus não faz parte da criação. Então Deus não tem nenhuma parte física ou material, ou mesmo que seja, como a gente chama dentro da física, de uma nova física, ou beyond physics, além da física, coisa que a gente não conhece, estamos estudando ainda e tudo mais. Mas Deus não faz parte disso. Deus não tem nenhuma parte material, mesmo que seja de algo que a gente não conhece. Igual também outros irmãos já me perguntaram se a ciência já tinha descoberto algum tipo de luz primordial do universo, vamos colocar assim, ou uma luz que permeava antes da criação ou da evolução do universo, antes de você ter estrelas, planetas, galáxias e tudo mais, o universo era preenchido por uma luz. E aí a pergunta que me fizeram foi, a ciência já descobriu essa luz e a origem dessa luz, se essa luz era emanada de fora do universo ou emanada de Deus? Cara, ou seja, não faz o menor sentido lógico que eu quero dizer, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando de argumento cosmológico. Bíblico menos ainda, né?
Porque a gente está colocando a existência de Deus dentro do universo ou colocando na criação emanação de algo físico vindo de Deus e com isso concluindo que Deus tem alguma parte material. Entende onde é que a coisa não chega? Simplesmente não chega, não faz o menor sentido e não fecha a conta. Em resumo, o argumento cosmológico de forma geral, como a gente está trabalhando aqui, o argumento cosmológico Kalam, o tomista e o de Leibniz, fechando a conta geral, é o seguinte: olha, Deus não tem existência, Deus não tem nada de parte material, espacial ou temporal, no sentido físico de universo, tá? Deus não faz parte desse universo. Deus não tem composição desse universo. Deus não emana luz no sentido físico da palavra, ou, colocando em termos técnicos dentro da física, Deus não faz a variação do campo eletromagnético, e é isso que vai causar a luz, ou seja, os fótons e tudo mais. Deus não emana fótons. Deus não faz, Deus não tem composição eletromagnética. Entende justamente onde que é o ponto? Deus está fora da criação. Tá? É óbvio, é claro que nós, como cristãos trinitarianistas, né, trinitários e cristãos teístas, a gente acredita sim que Deus intervém na criação, Deus sustenta a criação, e a gente até que coloca que se Deus não sustentar a criação simplesmente deixa de existir. Então, se Deus não sustentar a criação deixa a sua existência. Ela simplesmente desaparece. Não tem mais a existência das coisas. E Deus é um Deus sustentador. Deus sustenta todas as coisas. Tá? Então, por isso que não faz o menor sentido a gente colocar composição em Deus das coisas existentes. Por isso que uma das partes de resumo novamente aí é que Deus não existe, Deus é, porque não faz sentido a gente falar de existência de Deus no mesmo sentido da gente falar de existência do universo, porque aí novamente volta, quando a gente diz que algo existe, é porque algo tem uma determinada composição material, temporal e espacial. E aí o que eu quero dizer com material, temporal e espacial? Qualquer coisa está relacionada ao universo. Tá? Mesmo que a gente não conheça matéria escura e energia escura, a gente não sabe o que é, mas está dentro do universo e isso, vamos colocar a grosso modo, faz parte da composição material do universo. Tá? Claro que a gente deveria gastar aí mais várias horas para definir o que é material, mas em linhas gerais seria coisas que estão dentro e que compõem o universo. Deus não compõe o universo. Deus não é existente da mesma forma que o universo é existente, tá? Ou que todas as coisas são existentes. E o tempo, como a gente vê, que é uma sucessão de eventos aqui dentro do universo. Então ontem, por exemplo, é dia 29, hoje é dia 30, amanhã é dia 1º de maio, ano passado é 2019, por aí vai. A gente tem essa sequência temporal, ou sequências de eventos dentro do tempo. Deus não tem nada disso. É igual tem aquele texto bíblico que diz que Cristo já veio e já tinha morrido antes da fundação do mundo. Tá? Ou seja, antes do mundo ser mundo, já, entre aspas, já tinha acontecido a história do mundo inteira. Entendeu? Então a questão do decreto divino e tudo mais. Então Deus não está amarrado, ou ele não faz parte, não se compõe com questão temporal do mesmo jeito que nós entendemos composição temporal do universo. Tá? E, bom, a questão espacial também, é complicado a gente definir espaço e tempo, mas dentro da física, dentro da cosmologia e tudo mais, mas vamos definir a grosso modo que espaço é alguma coisa que você pode, vamos dizer assim, fazer um comparativo de distância. Ou seja, você tem duas coisas, ou você e uma outra coisa, você consegue medir, vamos dizer assim, distância. Tá? Isso seria alguma coisa do tipo temporal. Não dá para fazer isso com Deus. Não dá para colocar Deus em algum espaço, vamos colocar assim.
tá? Não dá para eu ter uma distância entre eu e Deus, alguma coisa do tipo espacial. A começar que um dos atributos de Deus é a questão da onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É tipo mecânica quântica, né? Só que bem pior. É bem pior no sentido de que uma partícula tem uma probabilidade de estar em algum lugar com o mesmo valor de probabilidade. Deus está 100%, não de forma probabilística, mas de forma determinística, em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Então Deus é um ser quântico, vamos colocar assim, né? Tá bem mais além disso. Tá? Bom, então era isso que eu tinha preparado para hoje. Tá? A internet e o celular simplesmente me deixaram na mão, apesar de que está tudo funcionando perfeitamente, mas o celular resolveu não funcionar, simplesmente assim. Tá, e aí eu tive que concluir então aqui na gravação na gravação do vídeo que vocês estão assistindo aí, tá? Estão todos os slides, então lá no meu Instagram, eu vou deixar também aqui nos comentários, você vai ter um link lá do Linktree. Linktree de árvore, só que tem um ponto antes dos dois S, tá? linktr.ee/alexandre.fernandes.df. Tá? E lá eu estou formando toda a minha base de links, então lá você vai ter o canal do YouTube, que é o que vocês já estão assistindo mesmo, tá? E lá vai ter um outro link que vai dar para o Drive onde ficam os slides. Esses slides que vocês estão acompanhando aí, tá? E lá vai ter todos os slides, então você pode baixar inclusive os slides anteriores, dos vídeos anteriores, tá? Vocês podem acompanhar dos outros vídeos. Lá não tem tudo, então, porque eu comecei agora a fazer os slides, então dos vídeos anteriores, das lives anteriores, tem lá o link dos outros slides, tá? E, bom, então na terça-feira a gente retorna novamente, tá? Com o assunto do ajuste fino do universo, a gente vai voltar a trabalhar com Alistair McGrath, um pouquinho de teologia natural. Na quinta-feira da semana que vem a gente vai voltar para trabalhar com um pouco de literatura, hermenêutica e exegese bíblica, aonde a gente vai ter, usando por base, na semana que vem eu até menciono novamente, tá? Mas é aquele livro Entendes o que Lês? Entendes o que Lês? Do Gordon Fee e do Douglas Stuart, tá? É um livro, é um guia muito bom, que está inclusive em português da editora Vida Nova, tá? Entendes o que Lês? Depois vocês podem conseguir esse livro, é um livro excelente, a gente vai dar uma pincelada em alguns pontos e tudo mais, sobre a questão de literatura, alguns gêneros literários, principalmente focar em alguns que surgiram algumas perguntas, por exemplo, na questão do gênero apocalíptico, como é que a gente lê um pouquinho do texto inicial de Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 1, um pouquinho de poesia hebraica, assim, bem superficial, um pouco de lei, um pouco de estrutura literária do Antigo Testamento, que é onde teve algumas perguntas, principalmente focado na questão de Gênesis 1, aonde apareceu algumas questões, tá? E na quinta-feira, então, a gente vai retomar com esse assunto sobre um pouquinho de hermenêutica e literatura bíblica, tá? Muito obrigado por você que tentou acompanhar lá na live, mas não deu certo e agora está assistindo aqui no YouTube. E até semana que vem.